Certo. Houve a discussão sobre os percentuais da propina nesse contrato, foi com ele, foi com o senhor Paulo Roberto, da diretoria de abastecimento, com o senhor Alberto Youssef? Foram com o Giannini. Já- Só com ele. E a operacionalização? Depois do ajuste de valores que foi feito com ele, onde havia a participação do Alberto Youssef também, mas como ouvinte, ele indicou que o Alberto seria quem estaria responsável pelos recebimentos, já que eles aconteceriam ao longo do tempo do contrato. Né? E qual que foi as alternativas que surgiram para operacionalizar esses pagamentos? O Alberto Youssef chegou a sugerir o meio ou foi o senhor que sugeriu? Bom, isso para nós era um problema, né? Como que nós faríamos saída de recursos. E ele ofereceu uma oportunidade que nós poderíamos usar. Não era obrigatório, mas era, vamos dizer, ele se dispôs a ajudar nesse sentido e disse que haviam empresas que poderiam emitir notas fiscais, nós pagaríamos essa empresa e essas empresas passariam os recursos para ele. E foi aí que ele me apresentou o Valdomiro, que era o responsável por algumas dessas empresas. E essas empresas, então, não foram apresentadas como empresas deles, mas como empresa do Valdomiro? Eram empresas do Valdomiro, mas eram coisas que pareciam sob o domínio dele. Perfeito. Tá? Ele chegou a sugerir a utilização da empresa Sanco Cider? Sim, senhor. Tem relevância, doutora? Não, só para o contexto, excelência. E essas contratações com essas três empresas, a MO, a Rigidez e a ICI, houve algum tipo de prestação efetiva de serviço? Não, senhor. A entrega do dinheiro depois que contratada e efetivamente paga essas empresas, depois de devidamente pagas, a entrega do dinheiro era o senhor mesmo que efetuava, era o senhor Alberto Youssef, era o senhor Valdomiro? Nós só pagávamos a empresa E o assunto estava combinado. resolvido. Daí para frente. Eu tenho a impressão que as questões eu já fiz. Né? Aí, desculpe, eu sei que fiquei bastante tempo perguntando. Alguns detalhes. Não, tudo bem. Assim, mas Vou ser mais breve. peço questões adicionais. Assim. Sobre as doações, no caso da diretoria de serviço, dos pagamentos mediante doações ao Partido dos Trabalhadores, esse assunto o senhor chegou a discutir também com os demais empreiteiros, os demais representantes das consorciadas? Não, senhor. Não. Aquelas empresas que foram apresentadas pelo senhor Dario, SM Terraplanagem, Rockstar, Power to Ten, Soterra e Legend, pela Sueli, ou o Dario ou por ambos? Não ficou muito claro isso para mim. Eu conheci o Dario, ele me apresentou a Sueli. E a Sueli trouxe uma empresa, eu não lembro qual dela, acho que foi a SM Terraplanagem. E nós fizemos um contrato, né? Depois ela trouxe outras empresas. Né? Como nós precisávamos de mais coisa, nós fizemos. Até porque não queríamos fazer um volume muito grande sobre um determinado serviço. Então, ela trouxe, na sequência, outras companhias. Essas outras companhias que foram por ela trazidas, o senhor chegou a comunicar sobre essas empresas com o senhor Dario ou era algo que simplesmente a Sueli participava? Não, a conversa era com ela mesmo.
esta operacionalização era diretamente com ela. Alguma delas chegou a prestar qualquer tipo de serviço, seja nesse contrato ou em outros com as empresas do seu grupo? Não, senhor. Sobre as doações, quem que definia as doações ao Partido dos Trabalhadores? Quem definia a qual diretoria ou a qual agremiação, se era regional, se era nacional? Quem definia essas questões? Era o senhor ou era o senhor Vaccari ou era o senhor Duque? Dentro dos valores que nós havíamos combinado de serem repassados à diretoria de serviços, que era o Renato Duque e o Pedro Barusco, o Renato Duque me pediu, talvez 4 vezes, que determinados valores fossem repassados ao Partido dos Trabalhadores e me pediu para procurar na primeira vez o senhor João Vaccari e depois as outras vezes também foi com ele. Então, quando eu o procurei, dizendo que queria fazer a contribuição e ele que me indicou aonde essa contribuição, como ela deveria ser feita. O senhor, depois de efetuadas as doações, o senhor prestava contas ao senhor Renato Duque? No sentido de fiz doação de X valores? Não, ele me pedia um determinado valor e dentro deste valor eu propunha um parcelamento, uma forma de pagamento e pagava. Mas ele nunca me perguntou se eu tinha pago ou não. Quem propunha o parcelamento? O senhor propunha o parcelamento ao senhor Renato Duque? Não, ao senhor João Vaccari. O senhor João Vaccari. O Renato Duque me pedia o valor cheio. Um determinado valor. Mas eu, 2 milhões. Eu permiti a interferência, eu não entendi. E o Renato Duque, o senhor procurou ele mais de uma vez, pelo que eu entendi, nas doações? O Renato Duque? Isso, não. Que ele solicitou doações ao Partido dos Trabalhadores por mais de uma vez. Sim, senhor. Ele me pediu. E alguma vez, sucessiva à primeira vez, ele lhe perguntou se o senhor teria efetivamente feito a doação que ele havia solicitado? Talvez você me perguntasse, tudo bem, deu tudo certo, tudo certo. Mas não me pediu assim nenhum detalhe, comprovante não, senhor. Desculpe, doutor. Alguma vez ele fez menção que tivesse conversado com o Vaccari sobre essas doações? Conversou explicitamente com o senhor sobre isso? Não, senhor. Alguma vez o senhor tem conhecimento que o senhor Vaccari tenha intercedido junto a alguma das diretorias da Petrobras em favor da sua empresa? Da minha empresa? Ou do consórcio de que ela faça? Não intercedeu. E em sentido contrário, no sentido de criar alguma dificuldade? Não, senhor. Questões finais. Com relação o senhor mencionou que no caso da Interpar a líder era a Cetal e o processo todo ficou sob a gestão da Cetal, né? No caso do consórcio CMMS, o senhor falou que participou da negociação das propinas com ambas as diretorias, mas que os pagamentos foram operacionalizados pela empresa líder, no caso Mendes Júnior, é isso? Não, foram operacionalizados pelo próprio consórcio. Pelo consórcio. O consórcio pagou diretamente às empresas. E essas empresas que o senhor mencionou, a Credencial, a Giffer e a CIB, como que se chegou nessas empresas? Foi o senhor mesmo? Foi outra consorciada? Não fui eu. Eu não sei dizer para o senhor como que se chegou nisso aí. Mas o senhor sabe se eventual contrato dela com um consórcio houve algum tipo de prestação ou foi simplesmente um contrato integralmente de fachada? Eu tenho dúvida, porque todas essas informações estão guardadas com o consórcio. Eu não tive acesso para poder pesquisar e apresentar, como nós apresentamos lá no caso da Cetal, todos os detalhes. Então, pelas informações que a gente tem, sim. Que eu quero dizer sim eram empresas que não prestaram serviços,
Mas eu, para fazer esta afirmação, precisaria ter acesso à documentação. E o senhor chegou a formalizar esse pedido de acesso à documentação à líder? Não sei se formalizamos, porque de um instante para frente a comunicação entre as empresas ela ficou muito bloqueada, né? Ninguém queria conversar com ninguém. Mas o senhor chegou a fazer a solicitação? Nós fizemos. Não eu pessoalmente não, mas o meu pessoal da minha contabilidade tentou fazer um contato para pedir esta documentação. O contato talvez até tenha sido feito, porque apesar do consórcio já ter terminado, a obra terminada, existem ainda pendências que vão ao longo dos anos, reclamações trabalhistas, enfim, coisas que o consórcio continua existindo ainda por 5 anos. Certo. Então, no nosso caso, quem faz a gestão disso somos nós. No caso da Replan é a Mendes Júnior, mas as empresas se reúnem, o pessoal financeiro se reúne para aprovar conta, essas coisas, né? Quando o senhor foi ouvido no termo de colaboração complementar, o senhor falou que tinha feito uma solicitação em outubro. Para Mendes Júnior. Isso. Sim, senhor. Foi quando eu estava preparando a documentação, né? O senhor então, chegou a conversar com o líder da empresa? Não, senhor. Não. Essa solicitação foi feita no nível das pessoas que gerenciam esse final do consórcio e que quem tem acesso à documentação. Essa documentação, na verdade, toda está em algum arquivo, em algum lugar, né? Não existem pessoas específicas trabalhando nesse assunto todo dia, né? A última questão, o senhor mencionou que não havia recebido ainda no dia 10 de março essa documentação e que faria uma nova solicitação. O senhor chegou a efetuar essa nova solicitação? Nós conversamos, a pessoa encarregada lá do nosso escritório conversou algumas vezes e não obteve sucesso em receber essas informações, né? Foi dado alguma justificativa para não fornecimento dessas documentações? Na verdade, o pessoal não está querendo fornecer informação nenhuma, até por conta da própria ação aqui, né? Do próprio processo. Então, todas as pessoas, do modo geral, estão muito, vamos dizer, retraídas em fornecer informações, né? Certo. Mais alguma coisa? Não, excelência, satisfeito. Seguindo aqui a ordem da ação penal, a defesa de Adir Assad tem perguntas? Sem perguntas, excelência. A defesa... Sim? Perdão. A centro de acusação tem perguntas? Não. Defesa de Adir Assad tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa de Agenor, José Aldemário e Matheus Coutinho? Sim. Boa noite, senhor Augusto. Boa noite. Senhor Augusto, no início do seu depoimento, o senhor narrou um episódio em que o deputado José Janine teria lhe pedido vantagem devida. O senhor poderia ser mais específico em que termos se foi esse episódio? Bem, ele me procurou pelo telefone, me ligou e eu o atendi a primeira vez. Ele disse que queria conversar, nós acabamos não marcando, ele acabou insistindo diversas vezes em falar comigo. Acabei falando com ele depois novamente, alguns dias depois. Me pediu para ir ao escritório dele, eu fui ao escritório dele em São Paulo, no escritório que ele tinha no Itaim, e ele me disse claramente que ele era o responsável pela indicação do Paulo Roberto e que nós teríamos que fazer contribuições a eles se quiséssemos ter o contrato, se quiséssemos ter sucesso ao contrato, ou se quiséssemos ter negócio da Petrobras. De uma forma muito clara. Isso dizia respeito a esse contrato do consórcio Interpar ou todo e qualquer contrato na Petrobras?
A nossa conversa foi sobre este contrato da Interpar. Especificamente. Porém, ele falava como um todo, até porque o outro contrato, que era da Replan, estava, vamos dizer, encaminhado quando nós conversamos sobre isso. O outro talvez não tivesse assinado, mas a concorrência nós já éramos o primeiro colocado. O senhor lembra o ano em que ocorreu essa conversa? Acredito que tenha sido 2007. 2007. No seu último depoimento, o senhor também narrou um outro episódio com o deputado José Janene, que aí já seria no curso de um contrato em execução. O senhor está lembrado disso? Uma discussão, parece que a respeito de um aditivo na construção de um forno. Forno? Não me recordo. Tem certeza, doutor? Ele narrou um episódio com o deputado José Janene. Aditivo de um forno? Que não seja um forno, mas o senhor teria narrado uma discussão a respeito de um aditivo. Isso não me recordo. Eu não me recordo nem do fato, nem de ter narrado. Pois não. Nessa conversa que o senhor teve... Mas especificamente onde foi que eu falei isso? No último depoimento em um outro processo aqui perante esse mesmo juízo. Veja, doutor, aí teria que ter o depoimento, porque eu também não me recordo desse episódio. Não, tudo bem, qualquer coisa a gente traz o depoimento para esse processo, para evitar qualquer tipo de dúvida. Nesse episódio, o deputado José Janene, ele foi assim, digamos, ele foi afável, ele foi... Não, muito agressivo. O senhor poderia definir em que termos foi essa agressividade? A agressividade é no sentido, você tem que contribuir. Se não contribuir, não tem contrato. A sua empresa se dedica a outras áreas da engenharia ou só a Petrobras? Predominantemente a Petrobras. Outras áreas, porém, predominantemente a Petrobras. Isso significaria, então, um considerável prejuízo para a sua empresa? Sim, porque ele estava falando ali no contexto da Petrobras. Né? Perfeito. Talvez este episódio que eu tenha falado de um forno, talvez tenha sido relacionado a outro contrato, onde nós tínhamos uma discussão com a Petrobras sobre uma mudança de especificação, onde foi discutido com toda a área técnica, desde do pessoal de execução de campo, gerência e tudo isso. E quando chegou na diretoria, o diretor Paulo Roberto não aprovou. E era uma coisa que, na minha opinião, ele fez erradamente. Tá. E entrou... Talvez isso tenha a ver com a conversa do Janene, porque foi uma coisa que aconteceram mais ou menos na mesma época. Certo. E o senhor se lembra que contrato seria esse? Esse era um contrato onde nós trabalhávamos com o MPE na Reduc. E o que aconteceu efetivamente? Qual era o pleito que o senhor tinha nesse aditivo? A Petrobras havia feito uma especificação de uma coluna de destilação com um material que não existia. Nenhuma siderúrgica conseguiria atingir a liga especificada pela Petrobras. Na fase de propostas, nós pedimos preço para uma companhia que nos deu. Na fase de contratação, logo depois que nós ganhamos e assinamos o contrato, fomos colocar o pedido, e esta companhia nos disse que não poderia fornecer, pois não tinha aquele material. Nós então fomos atrás de outros fornecedores, não conseguimos identificar nada no Brasil, não conseguimos identificar nada no mundo, levamos o problema à Petrobras. Esta discussão se deu por um prazo bastante longo, talvez perto de um ano, até que a Petrobras aceitasse a proposição que nós fizemos de uma liga alternativa. Esse material teve que ser fabricado numa siderúrgica alemã, que era a única que
que se dispunha a fazer. Isto foi enviado para a Índia para ser montado dentro dessa coluna e essa coluna enviada ao Brasil. Este era um material que não existia. A Petrobras, a partir daí, mudou a especificação deste tipo de coluna para esta nova especificação, que é mais uma evidência de que o material não existia mesmo. E dentro deste âmbito, a alegação do Paulo é de que isso era uma coisa que nós tínhamos que ter visto na fase de proposta e deveríamos ter levantado esse problema antes da contratação. Na verdade, isso é um detalhe tão pequeno que certamente nenhuma companhia teria conseguido identificar isso na fase de proposta. Bom, então, a discussão em torno dessa chapa, ela durou, aqui o senhor disse que durou aproximadamente 1 ano. Eu não lembro exatamente, mas deve ter sido coisa desse tipo. Nós chegamos a concluir a obra, sair do canteiro e voltar depois para montar especificamente este reator. Isso seguiu todos aqueles procedimentos. A discussão começou na obra, passou para o gerente de contrato, passou pelo jurídico. Isso é uma obra da diretoria de engenharia, né? E de abastecimento. Sim, Sim. Passou por todos esses procedimentos. Todos esses procedimentos. E no final houve uma apresentação para o diretor. O gerente geral da diretoria de serviços, ele disse aqui nesse processo que se ele tivesse alguma dúvida a respeito do mérito ou dos valores de um determinado aditivo, ele deveria pedir esclarecimentos para o gerente do contrato, para o pessoal, para aquela comissão de discussão na obra. Está correta essa afirmação dele? Sim, o processo dos aditivos, ele sempre acontece na obra com o pessoal da fiscalização da Petrobras encarregado na obra. Sim. Vai ser um time de... Certo, mas doutor, a gente já ouviu várias testemunhas sobre os negócios dos aditivos, até os gerentes têm que passar de novo para testemunha aqui. Excelência, eu acho que é importante, até porque ele não é apenas testemunha, ele é um colaborador da Justiça e é importante para se definir o contexto já foi ouvido dessa questão. sobre isso e não tem referência Nesse processo não, Excelência. Não, então Nesse processo não. Nesse processo não. Eu tenho uma pergunta. O senhor considera que o senhor considerou abusiva essa negativa do Dr. Paulo Roberto? Considerei. Houve um abuso de poder por parte dele. Sim, senhor. O senhor pagou vantagem devida Não, a ele em senhor. decorrente desse fato? Não, senhor. E o que aconteceu? O senhor teve que arcar com prejuízo. Sim, senhor. É por isso que o senhor disse que as propinas seriam por essa razão que as propinas seriam uma espécie de obrigatoriedade para as empresas? Sim, senhor. É por isso que o senhor disse que a capacidade de um diretor ajudar é muito pequena, mas a capacidade de destruir ou de atrapalhar é muito grande? Sim, senhor. Então, nesse tipo de acontecimento. Nesse tipo de acontecimento. Havia então uma ameaça. Se o senhor não pagasse propina, poderia sofrer desses prejuízos, dessa demonstração de poder por parte de um diretor. Sim, senhor. Muito bem. O senhor disse, mudando um pouco de assunto, o senhor disse que participou das reuniões da associação nos anos de 2004 e 2005. Disse também que haveria uma primeira fase do chamado clube, ou do chamado cartel. Nessa primeira fase, havia quantas empresas? Talvez tenha começado com um grupo menor, mas chegaram a ser 9. Chegaram a ser 9. O senhor teria condições de se lembrar? É um pouco difícil porque, de repente, a gente fala Então, algum nome errado, mas eu entreguei a relação. A relação Ok. das empresas, das 9, depois da ampliação para as 16. Mas- Confirmo que são aquelas. Perfeito. Mais especificamente, o senhor disse já em outros depoimentos, inclusive na sua colaboração, que a OES teria entrado apenas no suposto clube no ano de 2006.
2007, 2007. 2000, por aí, nessa fase. Tá. O senhor tem condições de dizer em que se meados do ano, para o fim do ano? Não, Mas 2007, provável. certo. O senhor foi substituído nas reuniões da associação pelo senhor Marcos Berti, correto? Sim, senhor. E o senhor Maurício Godoy? Quem era o senhor Maurício Godoy? O Maurício Godoy, ele era um diretor que um dia virou presidente da companhia. Depois que ele virou presidente da companhia, ele participou de algumas reuniões junto com o Marcos Berti. Perfeito. O senhor Marcos Berti, é correto dizer que ele participou de várias, ou praticamente de todas? Sim, senhor. Muito bem. O senhor Marcos Berti, em depoimento que ele prestou aqui perante esse juízo, ele disse que acha que viu o senhor Agenor Medeiros, diretor da OAS, em uma única reunião. É correta essa afirmação dele? Se ele disse, acredito que sim, né? Porque ele disse para o senhor que teria participado. O senhor afirmou que ele teria participado. Quem? O Agenor. Das reuniões? Sim. Sim. Eu acredito que sim. Mas o senhor Marcos Berti acha que viu o Agenor em uma única reunião. Doutor, mas aí perguntar para ele se o Marcos Berti... É a versão que o senhor Marcos Berti passou para ele. Não. Acha ou viu? O que o senhor Marcos Berti falou para o senhor? Veja, especificamente da reunião, a reunião, como eu disse, acontecia periodicamente. Uhum. Né? Numa determinada fase, as empresas mudaram muito os seus representantes durante a reunião. Mas alguns assuntos que eu particularmente discuti e o próprio Marcos Berti discutiu especificamente sobre alguns contratos foram com a Agenor. Tá. O senhor Maurício Godoy afirmou que o Agenor não participava das reuniões. É o presidente da sua empresa. Sim, senhor. Ele é o presidente. Tá. O senhor Maurício Godoy, ele também afirmou que as listas, as discussões que havia durante as reuniões, elas eram mais desejos do que praticamente acertos. O senhor confirma? As listas eram propostas às empresas, as empresas definiam quais seriam as suas prioridades, discutiam entre si e se acertavam em algumas vezes. Não eram todas, porque muitas vezes isso não dava certo, mas algumas vezes elas se acertavam. E as outras empresas, na grande maioria das vezes, respeitavam aquilo que haviam combinado. Pode ser um desejo porque hoje a gente olha um plano de obras que vão acontecer no futuro e às vezes acontece, às vezes não acontece, acontece antes, depois. Mas e cada um colocava lá a sua vontade. Uhum. Tá? Mas isso nem sempre se concretizava. Às vezes tinham contratos que não saíam, contratos que aconteciam. É muito dinâmico. Certo. Eu me lembro também do senhor ter dito na última audiência, que o senhor prestou depoimento aqui, que nós tivemos presente, eu me lembro do senhor ter dito que assim que fechavam as portas da reunião, havia uma certa imprevisibilidade, porque um suposto acerto entre empreiteiras não necessariamente seria confiável. Sim, o que eu disse é que estas empresas se juntavam, porém competiam entre si. Então, no momento da reunião, tentavam chegar a um acordo, respeitar aquilo que haviam combinado, mas a hora que se saía da porta para fora, eram empresas concorrentes. Perfeito. Então, vamos fazer uma interrupção aqui por causa do tamanho do áudio. Uhum.